Quando eu tinha 25 anos, não tinha nada, estava completamente falido e quando fiz 31 anos, já era milionário. O que mudou? Nesses 6 anos, não foi o mundo ao meu redor, fui eu e, mais importante, meus princípios. Neste vídeo, vou orientá-lo sobre as 5 leis fundamentais que transformaram minha vida financeira para sempre. Esses princípios são eficazes, independentemente de sua idade, e se tornam ainda mais vitais quando a vida exige estabilidade e segurança. Aqui, no que concentramos no que é real e acionável. Deixe-me compartilhar um fato preocupante. Pesquisas mostram que mais de 60% das pessoas com 50 anos ou mais não têm economias suficientes para durar até 3 meses sem renda. O problema não é simplesmente a falta de renda, é a ausência de regras financeiras claras. Construir riqueza não tem a ver com o quanto você ganha, mas com a sabedoria com que você lida com o que entra. Eu não aprendi essas leis em uma sala de aula ou em livros didáticos. Aprendi da maneira mais difícil, como quando tive de vender o controle remoto da TV para comprar pão. Esse foi o momento decisivo em que fiz um voto: nunca mais deixaria o acaso ditar minha vida. Eu não tinha um mentor financeiro, mas tinha fome, determinação e uma visão. Perguntei a mim mesmo: e se eu começasse a me comportar como alguém que já era rico? Foi quando descobri a ideia das leis financeiras, regras não escritas, diretas, mas inquebráveis, que são seguidas por aqueles que não apenas sobrevivem, mas que realmente constroem algo duradouro. Com o passar do tempo, coletei essas leis, testei-as em mim mesmo, e por fim comecei a ensiná-las a outras pessoas. Hoje quero compartilhar 5 dessas leis com você. Peço que não apenas as ouça, mas que as absorva como se seu futuro dependesse disso. Porque às vezes, realmente depende. Especialmente quando o tempo parece mais curto do que antes, e esperar pelo momento certo não é mais uma opção. O melhor momento para agir é agora. No final deste vídeo, darei a você uma tarefa prática para transformar essas ideias nos primeiros passos de uma mudança real. Sempre acreditei que a riqueza não é definida pelo número em seu extrato bancário, mas sim pelo total de seus hábitos, suas escolhas e sua disciplina. A primeira lei da liberdade financeira é aparentemente simples, mas é transformadora. Não gaste tudo o que ganha. Os cartões de crédito faziam com que eu me sentisse poderoso, mas esse poder era apenas uma ilusão. A verdadeira força é ser capaz de dizer não quando todos dizem sim. Meu mentor me disse certa vez: Jim, se você ganha $1.000 e gasta $1.001, está vivendo além de suas possibilidades, e essa lacuna vai destruí-lo. Lembro-me de estar sentado em um hotel barato, somando minhas despesas e percebendo que estava vivendo de acordo com meus desejos, não com minha renda. E os desejos são infinitos. É por isso que a primeira lei é viver abaixo de suas possibilidades. Não porque você seja pobre, mas porque é sábio. A segunda lei é o que chamo de regra do dízimo para você mesmo, não para uma igreja ou instituição de caridade, mas para o seu próprio futuro. Separe 10% de cada parcela de renda que receber. Mesmo que sejam apenas $10 de $100, o valor não é o que importa. O que conta é o hábito. Percebi que as pessoas que dizem: começarei a poupar quando ganhar mais, raramente poupam, mesmo quando a renda aumenta. Essa lei me ensinou a respeitar a mim mesmo. Toda vez que colocava dinheiro em uma conta reserva, eu dizia a mim mesmo: você é mais importante do que uma compra passageira. Sua liberdade é mais importante do que um prazer temporário. Poupar é um ato de respeito próprio, e o respeito próprio é a base da saúde financeira. Quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei imaginando como o dinheiro poderia trabalhar. Mas percebi que cada dólar é como um empregado, e, se você o deixar parado sem fazer nada, estará fracassando como administrador. Esses investimentos começaram a dar retorno. Investir em seu próprio conhecimento traz os maiores dividendos. É por isso que sempre digo que seu primeiro investimento não deve ser em ações ou imóveis. Deve ser em sua própria mente. Se você não souber como administrar o dinheiro, ele não ficará com você. Quando sua mentalidade crescer, as oportunidades começarão a aparecer. Eu colecionava livros da mesma forma.
que outras pessoas colecionam móveis, porque um único livro pode mudar não apenas o seu dia, mas todo o seu futuro. A quarta lei é evitar dívidas ruins. Há dívidas que podem trabalhar a seu favor e dívidas que trabalham contra você. A diferença é se a dívida o ajuda a adquirir um ativo ou simplesmente consome seus recursos. Se você tomar dinheiro emprestado para comprar uma TV, estará assumindo uma dívida para ter conforto, mas se tomar um empréstimo para estudar ou para comprar uma ferramenta para seu trabalho, isso pode ser um investimento. Percebi que a verdadeira liberdade é quando seu contra-cheque pertence a você, não a um credor. Comecei a pagar minhas dívidas, uma de cada vez, e, a cada uma delas, eu me sentia mais leve, mais livre e mais capacitado. A quinta lei é continuar aprendendo sobre finanças. O mundo está sempre mudando, assim como as regras do jogo financeiro. Saber administrar o dinheiro aos 40 anos não é suficiente para garantir a estabilidade aos 60. A alfabetização financeira não é uma tendência passageira, é uma ferramenta crucial, especialmente em tempos de incerteza. Lembro-me de uma noite, sentado com um caderno tentando entender as regras tributárias. Não porque adoro números, mas porque valorizo a liberdade. Cada nova habilidade, cada conhecimento aproxima você da independência. Mesmo quando parecer difícil, continue seguindo em frente. As melhores coisas da vida raramente são fáceis, mas sempre valem o esforço. Mais uma coisa, essas leis funcionam em qualquer idade. Já vi pessoas começarem aos 60 anos e alcançarem aquelas que começaram aos 30, não porque foram mais rápidas, mas porque foram consistentes. Dia após dia, semana após semana, elas agiram. Não é mágica, é matemática. A matemática sempre favorece aqueles que persistem. Reserve um momento para avaliar honestamente sua vida. Você está Gunomon seguindo essas leis, ou esperando que as coisas melhorem por si mesmas, ignorando-as? A liberdade não vem para quem espera, mas para quem age. Mesmo que você ache que é tarde demais, lembre-se, melhor começar aos 60 anos e desfrutar da liberdade depois dos 65 do que continuar preso às circunstâncias. Quando ouvi essas leis pela primeira vez, achei que, pareciam simples demais, mas depois percebi que a verdade é sempre simples. O desafio não é entender, é aplicar. Esses princípios não exigem genialidade, mas requerem maturidade e autodisciplina, que é onde a maioria das pessoas falha. Vamos nos aprofundar, pois, por trás de cada lei, há toda uma filosofia. Liberdade financeira não é apenas acumular dinheiro, é ter escolhas. A liberdade de dizer não a um emprego que o esgota, sim a uma viagem que você sempre quis, não ao medo do desconhecido e sim à paz de espírito, sabendo que você não está à mercê de circunstâncias externas. Essa liberdade começa com sua mentalidade. A liberdade financeira é, em primeiro lugar, um estado de espírito e só depois, um estado de sua conta bancária. Sua situação financeira é um reflexo de suas crenças. Se você acha que o dinheiro é mau, ele o evitará. Mas estou aqui para lhe dizer que riqueza não tem nada a ver com idade. Tem a ver com estrutura, princípios e crescimento contínuo. Conheço pessoas que começaram aos 55 anos e conseguiram mais em 5 anos do que nos 20 anteriores, simplesmente porque agiram sistematicamente, como um fazendeiro que sabe que precisa plantar antes de colher. Outro fator importante é o seu ambiente, as pessoas com quem você convive. Se todos ao seu redor vivem de salário em salário, tratam as dívidas como algo normal e desprezam a poupança, você começará a pensar da mesma forma. É como nadar em água salgada e acreditar que é doce. Você nem perceberá que se adaptou. Mesmo online, leia, ouça e observe aqueles que alcançaram o que você almeja, porque os otivro. Pensamentos são contagiosos, e o pensamento financeiro não é exceção. Agora, vamos abordar um dos maiores obstáculos: as desculpas. Não entendo de investimentos. Não tenho tempo suficiente. Estou velho demais para começar. Já ouvi essas desculpas inúmeras vezes. Elas são apenas mecanismos de defesa. Agir é assustador, mas inventar desculpas parece seguro. No entanto, as desculpas nunca lhe trarão liberdade. Elas apenas proporcionam a ilusão de conforto, o que é uma armadilha perigosa.
Lembro-me de ter encontrado um homem após um de meus seminários. Ele tinha 62 anos e disse: Jim, tenho uma aposentadoria mensal de $900, nenhuma poupança e um pouco de vergonha. Será que é tarde demais para mim? Olhei-o nos olhos e respondi: só é tarde demais quando você não está mais aqui. Se você está vivo e respirando, não é tarde demais, é apenas um ponto de partida diferente. Sentamos e fizemos um plano. 3 anos depois, ele tinha um fundo de emergência para 6 meses, uma pequena renda online e um sorriso genuíno, do tipo que vem quando você se sente no controle novamente. Essa história mostra que a liberdade financeira não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, construído passo a passo. A chave é começar, não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Às vezes, isso começa com algo tão simples como o controle de suas despesas. Até que você veja para onde vai o seu dinheiro, não poderá mudar seus hábitos. É como com o peso, você não sabe a verdade até subir na balança. O peso financeiro é invisível até que finalmente desequilibre a balança. Preste muita atenção a mais uma coisa. As emoções e o dinheiro geralmente entram em conflito. Mas a verdadeira sabedoria financeira consiste em agir, não em reagir emocionalmente. Meu princípio orientador foi direto. Nunca tome decisões financeiras com base em emoções. Como meu mentor aconselhou, se você quiser comprar algo, espere 48 horas. Depois disso ainda quiser, talvez valha a pena. Tenha em mente que cada dólar que você decide não gastar é mais uma pedra colocada no alicerce de sua liberdade pessoal. Não é um sacrifício, mais uma mindset boys by. Contribuição significativa não é uma restrição, mas um investimento em seu futuro. Em vez disso, ela se transforma em um ato de autocuidado, um ato de cuidado com o seu eu futuro e com seus entes queridos. Deixe-me compartilhar outra ideia simples, mas poderosa. Perder dinheiro não é o pior resultado. A verdadeira perda são os anos passados preso em dívidas, sobrecarregado pelo estresse e vivendo em constante ansiedade sobre o que o amanhã pode trazer. Mas tenho certeza disso. A jornada começa com uma única decisão, um princípio, um passo, um novo hábito e a partir daí, a verdadeira mudança pode começar a acontecer. Você já possui todas as ferramentas de que precisa, não há necessidade de procurar algum segredo oculto ou fórmula mágica. As regras fundamentais são poucas, mas são profundas. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas acontecerá inevitavelmente, porque a liberdade financeira não é um evento único. É o resultado cumulativo de escolhas diárias e intencionais. Escolhas que são maduras e responsáveis. Você não se contenta em simplesmente viver a vida à deriva, mas busca paz, força e dignidade. E é assim que a verdadeira riqueza se parece. Vamos parar por um momento, pois a transformação genuína não começa com uma explosão de inspiração, mas com ação, e o primeiro passo é sempre uma autoavaliação honesta. Em vez disso, mediremos sua prontidão para a liberdade. Imagine uma escala de 1 a 10 em sua mente. Uma pontuação de 1 significa que suas finanças estão em completa desordem. Você não tem ideia do que gasta a cada mês. 10 significa que você controla cada dólar, mantém um fundo de emergência, investe regularmente e dorme tranquilamente à noite. Agora, responda a estas perguntas com sinceridade. Isto é apenas para você, ninguém mais está julgando. Primeiro, com que intenção você gasta seu dinheiro? 1 significa que seus gastos são movidos pela emoção. 10 significa que cada dólar tem um propósito claro. Segundo, você economiza consistentemente uma parte de sua renda. 1 significa que você não economiza nada. 10 significa que economizar é um hábito regular, independentemente do valor. Terceiro, suas ações financeiras contribuem para o seu futuro. 1 significa que sua conta está sempre vazia. 10 significa que você segue uma estratégia clara e voltada para o futuro. Quarto, até que ponto você se sente independente financeiramente? 1 significa que você
Depende de fatores externos, seu emprego, sorte ou outros. 10 significa que você se sente seguro, mesmo que as circunstâncias mudem. Ponto. Quinto, qual é o seu grau de confiança em relação ao seu futuro financeiro? 1 significa que você se sente ansioso e incerto. 10 significa que você tem paz de espírito e um plano sólido. Reserve um momento para responder a cada pergunta e anote suas pontuações, seja em um caderno, no telefone ou até mesmo em um pedaço de papel. Essa é a sua área de foco para a semana. Apenas um ponto. Um ponto vulnerável. É onde sua atenção é mais necessária neste momento. A mudança não vem de tentar consertar tudo de uma vez. Ela começa com a abordagem de seu elo mais fraco. Sua tarefa é escolher uma ação específica e prática que você possa realizar todos os dias nos próximos 7 dias para melhorar essa área. Se economizar for seu ponto fraco, abra uma conta separada e deposite até mesmo $1 por dia. Se seu desafio for com os gastos, acompanhe cada compra que fizer. Se não tiver uma sensação de segurança, dedique 10 minutos diários à leitura sobre educação financeira. O tamanho da ação não importa. O que importa é a consistência. Você não está apenas formando um hábito, está construindo uma nova identidade. Acredite em mim. Depois de uma semana, você olhará para trás e perceberá: já estou mudando, porque no momento em que você para de esperar e começa a agir, ganha mais liberdade. Uma última coisa: se você chegou até aqui, já tem a força, o desejo e a centelha dentro de você. Se você achou valor neste vídeo, dê um like, não pelo algoritmo, mas como uma afirmação pessoal de que isso é importante para você. Inscreva-se no canal, caso ainda não tenha feito isso, porque aqui não falamos apenas sobre sucesso. Nós o construímos, de forma cuidadosa e autêntica. Seu comentário é mais do que apenas palavras. É o seu primeiro passo em direção a uma mudança real e pode inspirar outra pessoa a dar o seu também. Com o passar dos anos, percebi que a liberdade financeira não se trata de dar saltos gigantescos, mas de pequenas decisões diárias. Os pequenos sims, a disciplina, e os pequenos nãos, a tentação. É a confiança tranquila que vem do fato de saber que suas ações de hoje estão moldando o seu amanhã. Já testemunhei pessoas transformarem suas vidas a partir do nada, simplesmente porque agiram. Elas não esperaram pela aprovação de alguém ou deram desculpas. Escolheram a responsabilidade em vez das reclamações, e é aí que reside a verdadeira força. O que realmente importa é para onde você está indo. Hoje pode ser o dia em que você decidirá parar de esperar e começar a construir, porque, se não for você, quem será? E se não for agora, quando será? Lembre-se de que a liberdade financeira não se trata apenas de números, mas da capacidade de escolher, da dignidade e da paz de espírito. Selecione qualquer uma dessas 5 leis, coloque-a em prática, e com o passar do tempo, seja em uma semana, um mês, ou até mesmo um ano, menos, você poderá refletir e perceber: essa foi a decisão que mudou